os egípcios que estão vendo hoje. O próprio Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. Amém? Aleluia. Agradeço essa oportunidade dessa palavra. O Espírito Santo ministrou através da vida de Moisés. Né? Essa palavra é a palavra que Moisés ali ministrou para o povo de Israel. Né? E a palavra do Senhor, todos nós, igual a pastora fala de cor salteado, conhece a vida de Moisés, né? E Moisés, ele vivia do extraordinário do Senhor, né? O ordinário era pouco para Moisés, né? Para começar, Moisés ali começa com a mãe sendo escrava e ali a mãe gerando filho e o filho e aquele povo sofrendo opressão, né, de Faraó, do povo do Egito, e ali a mãe ali então decidiu ali colocar em um cesto e colocar no rio Nilo para salvar o filho dela. E ali o pequeno Moisés foi achado nesse cesto, né, que estava embetumado, que ali ela tinha embetumado para que as águas não viessem, né, ali afundar, aonde Moisés estava guardado. E ali ele foi achado pela filha, né, do rei, né, ali a filha do rei que estava ali do Egito, né? E ele foi criado ali dentro do palácio, né? Como nós sabemos, né? Então já começa ali o extraordinário do Senhor sobre a vida de Moisés, desde o seu nascimento. E eu creio que cada um que está aqui também já nasceu com o extraordinário do Senhor, né? O ordinário, eu lembro quando a gente foi para a maternidade, a pastora falou assim que quando uma criança nasce, ela já sofre uma perseguição, principalmente sendo filho de crente, né? Então quando já sai do ventre ali já sofre opressão. Então ali a gente contemplou o extraordinário do Senhor, porque o ordinário a gente vê no dia a dia, né? Mas o extraordinário somente o Senhor pode. Foi o que ele fez, guardou ali Moisés. Porque Moisés, a linhagem de Moisés era para ser escravo, mas estava predestinado a Moisés ser libertador. Glória. Então isso é extraordinário, de um escravo a libertador, né? É algo assim extraordinário que somente o Senhor pode fazer. E ali ele foi criado, ali recebendo doutrinas, os conhecimentos, né? Como o Gabi falou, os conhecimentos ali que só ele poderia ter ali dentro do palácio. E ali ele foi escolhido e depois Moisés cresceu, todo mundo sabe da história, ele viu um soldado egípcio maltratando um dos povos hebreus, e ali ele ficou furioso e bateu, né, e chegou a matar, e ali ele fugiu dali, porque se ele ficasse ali ele ia ser perseguido, e aí ele fugiu. Foi quando mais pra frente ele teve encontro com o seu sogro, né, e ali ele também teve as suas duas esposas ali também, e aí já começou um outro extraordinário do Senhor, porque ali ele cuidando das ovelhas do seu sogro ali, ele teve encontro na sarça, onde o Senhor estava ali na sarça, né, e ali o Senhor estava chamando Moisés, de escravo, eu preciso que você vire libertador. E ali ele apareceu na sarça e atraiu Moisés naquela sarça, foi que aquela sarça pegava fogo, mas ela não se apagava, e ali ele ficou impactado, e o extraordinário do Senhor aplicou ali naquele momento. E aí o Senhor chamou Moisés, até Moisés ali ir para o Egito, ali salvar o povo, né, libertar o povo. Teve as 10 pragas, né, e na última praga o rei ali de Faraó não aguentou, e o Senhor, a palavra fala que o Senhor endureceu o coração até então, para que mostrasse para o povo de Israel quem era ele verdadeiramente. Aleluia. E ali, o tão lindo que quando a última praga ali, Faraó não teve jeito, o rei ali não teve jeito e liberou o povo, mas eles ficaram inconformados, porque quando eles perceberam que ele tinha liberado o povo já estava caminhando, e ali o rei falou assim: gente, o povo já está indo, mas como vamos? Aí falou, a palavra do Senhor fala mais pra frente, que é muito legal, que fala assim, que Faraó, a palavra do Senhor fala, então, amor de Deus, a palavra do Senhor fala no versículo 18, quando minha glória se manifestar por meio de Faraó e de seus carros de guerra e seus cavaleiros, todo do Egito, e saberá que eu sou o Senhor. Então o anjo de Deus, que ia diante do acampamento de Israel, se posicionou atrás do povo. A palavra fala que quando o rei ali viu, e o povo do Egito viu que o povo estava indo,
Eles preparavam carros, cavalos e cavaleiros para que fosse atrás do povo ali no deserto. E o destino do povo ali era o deserto, porque mais para frente eles iam conquistar a terra de Canaã, né? Mas então o povo ali estava no deserto e estava correndo do povo. É tão lindo que a palavra que fala que a palavra do Senhor vai falar que no versículo 14, no versículo 1, fala assim: o Senhor disse a Moisés: ordene aos israelitas que deem a volta e acampem em Pi-Aiote, entre Migdol e o mar. Acampem ali à beira do mar, na frente de Baal-Zephon. O faraó pensará: os israelitas estão vagando, perdidos, prisioneiros no deserto. Então, quando o povo ali saiu ali do Egito, o Senhor fez uma armadilha, causou uma situação ali, porque o certo era que o povo ali do deserto caminhasse reto. Mas o Senhor falou assim: passa por volta de Pi-Hahirote ali, porque vai confundir o povo do Egito. O povo do Egito pensou, tanto que o rei pensou, e a Bíblia fala que ele falou assim: mas o povo vai estar perdido, eles vão se perder, aí agora vamos correr para a gente chegar até ele. Mas o interessante é que o que me chama a atenção nessa palavra é que fala que quando o povo estava indo, havia um anjo na frente do povo. Glória a Deus. Eles não estavam só. Nós sabemos que Deus tinha ordenado e Deus tinha usado o anjo, eles não estavam só. Mas quando o povo do Egito estava chegando próximo, que é quase perto do Mar Vermelho, quando ali abriu, o anjo do Senhor saiu da frente, então o anjo do Senhor estava abrindo o caminho para o povo ir, dando, vai ali. Mas quando o inimigo estava vindo atrás, ele saiu da posição dele. A palavra fala aqui: então o anjo de Deus, que ia diante do acampamento de Israel, se posicionou atrás do povo. A coluna de nuvem também mudou de lugar, foi para a retaguarda, ficou entre o acampamento egípcio e o acampamento de Israel. A nuvem escura trouxe trevas para os egípcios, mas a mesma nuvem trouxe luz para o povo de Israel. É muito lindo esse mesmo Deus que lhe dá a direção, os nossos inimigos eles confundem. E ele escurece a visão dos nossos inimigos. E o que o Espírito Santo ministrou sobre o meu coração sobre essa palavra? Que muitas vezes a gente está como o povo ali de Israel. Nós somos peregrinos, tanto que nós somos peregrinos em terra estranha mesmo, né? Nós somos estrangeiros. O nosso futuro, o nosso legado, o nosso reino, a nossa terra, a nossa bandeira não é daqui, é do reino do Senhor, da salvação. Mas diante do deserto que nós vamos passar, que aqui nós estamos passando, o Senhor está conosco, o Senhor está caminhando conosco, o Senhor está caminhando conosco. Mas se o Senhor vê que o inimigo está vindo atrás de nós, ele vai sair da nossa frente, não vai nos deixar abandonados, vai colocar luz na nossa frente, mas atrás dos nossos inimigos ele vai escurecer a visão para que eles não enxerguem. E eu sei que a pastora, a Michele, e muitos irmãos têm costume de falar que aos anjos do Senhor, com uma espada de fogo flamejante, guarda o nosso lar, guarda a nossa caminhada. E eu estava estudando sobre os anjos do Senhor e assistindo até uma pregação de um pastor, e acho ele bem sábio na palavra do Senhor, que ele fala assim, que muitas vezes nós não aproveitamos a oportunidade que nós temos de pedir aos anjos, porque os anjos estão, não para nos servir assim, de a gente, né, mas os anjos estão a nos guardar, e muitas das vezes a gente não tem desfrutado dessa proteção dos anjos do Senhor nos guardando, além da proteção do Senhor, né? E a palavra do Senhor vai falar que o povo ali foi guardado, e que quando o povo chegou ali diante do mar, o povo já começou a questionar: mas Moisés, não acredito que você, né, nos mandou aqui para ser sepultados aqui, né, nesse deserto. E aí Moisés foi um líder tão magnífico, né, e tão interessante, que ele falou com o Senhor, e o Senhor falou assim: prepara o cajado, né, bata que o mar vai se abrir. Mas não foi só assim, não foi assim. Moisés não pegou o cajado, não foi o ordinário. Pegou o cajado, a gente lê muito assim rápido, mas não foi. Fala que um vento leste veio, e esse vento do leste percorreu a noite inteira. Foi quando esse vento, ele levantou, a palavra fala do Senhor, que ele levantou esses dois muros de água, foi quando o povo passou. Então, a gente tem costume de achar que tudo é ordinário. Mas um levantar da manhã, um cafezinho, a gente está vivo, não, é um ordinário. Isso todo mundo faz.
Mas isso é extraordinário do Senhor, porque já era para a gente estar morto. A palavra fala que nós somos perseguidos pelos nossos inimigos todos os dias. E não era para nós levantarmos. O pastor e a pastora falaram quantas pessoas que estão no hospital, no leito, que poderia ter levantado, mas não, o inimigo ceifou por algum motivo, ou o Senhor recolheu. Então a gente vive todos os dias o extraordinário do Senhor. E o mais lindo é que quando o povo estava passando ali no meio ali daquelas águas, o povo do Egito estava vindo atrás. E o nosso Deus, ele é o Deus do impossível. O nosso Deus, a palavra do Senhor fala assim: ele travou as rodas dos carros, dificultando sua condução. Fujamos daqui, para longe do povo de Israel, gritaram os egípcios. O Senhor está lutando por eles e contra o Egito. Então os nossos inimigos verão que o Deus que nós servimos, mas não porque, igual o pastor falou, não porque nós somos bonitos, temos olhos azuis, né? Mas é para que a glória do Senhor venha se manifestar e mostrar quem é o Deus que nós servimos. Então, a palavra do Senhor vai falar que o Senhor, ele travou as rodas. O Senhor tem capacidade? Tem. Ele travou as rodas. Tem umas versões que fala que o Senhor tirou as rodas. A minha fala que o Senhor travou a roda. Então, eu fico nessa versão, mas tem algumas versões. Mas que seja tirar ou travar. Esse é o nosso Deus. Ele trava, e o povo estava de a pé. Imagine a gente de a pé contra um carro, porque os cavalos são poderosos como um carro, né? Um carro popular. Então imagine você de a pé e o carro vir atrás de você. E Jesus fala: não, vou travar porque eles não vão te alcançar. O inimigo não vai te alcançar. Então a palavra do Senhor que eu fico nesta noite é que esse é o nosso Deus, o Deus do extraordinário. Que ele faz roda parar, ele faz cavalo mergulhar em águas e afundar e morrer. Ele faz o povo dos nossos inimigos se assustar com o nosso Deus. E tudo isso que Deus fez é que para que a glória do Senhor fosse manifestada e que não só o povo do Egito, mas o povo de Israel viesse entender que eles estavam servindo. Porque eles eram um povo que reclamava, um povo que sempre questionava ali Moisés, a liderança, mas ali o Senhor mostrou quem estava com Moisés, quem estava ali com eles e quem livrou eles do Egito. Então essa palavra ela é simples, mas a palavra fala: aquele mesmo que conduz a sua caminhada, se o inimigo estiver atrás de você, ele vai dar a volta e ele vai pegar. E a palavra fala que o Senhor está nos guardando todos os dias. O Senhor tem nos guardado pela manhã, pela tarde, pela noite, porque se não fosse a mão onipotente dele nos guardando, aonde nós estaríamos ou para onde nós fugiríamos, né? E essa é a palavra do Senhor que ele ministrou no meu coração. Amém, Jesus. Glória a Deus.